Quão grande o amor do Pai por nós. Boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos todos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu vou chamar você, vamos fazer uma oração e vamos clamar pela graça de Deus enquanto lemos e meditamos na Sagrada Escritura. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é a nossa vida, o nosso alimento. É por meio dela, Senhor, que nós conhecemos a Ti mesmo. É por meio dela que somos salvos. A Tua Palavra está para sempre firmada nos céus. E com essa esperança e com essa fé, Senhor, nós clamamos para que o Senhor nos guie, que o Senhor venha com o Santo Espírito, conduza as Sagradas Escrituras ao nosso coração, para que a Tua Palavra habite ricamente em nós, produzindo fruto de transformação de vida, de glória e de louvor ao Teu santo nome. Permita, Senhor, que nós adoremos ao Senhor nesse momento, não mais com as nossas vozes, mas ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos dizer através desse texto santo. Nós pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos todos abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12. Eu estava dizendo ao pastor Rubens, quando estávamos vindo, que eu mudei a pregação hoje à noite por causa do pastor Carlos. Essa pregação de hoje, ela estava marcada para ser em outro dia. Mas por tudo que ele falou hoje de manhã, olhando o cenário do Monte Sinai, como o texto que eu vou tratar evoca também essas mesmas imagens, então eu quis aproveitar que na sua mente ainda está bem fresco tudo aquilo que você ouviu dele. Então a gente poder trazer mais algumas informações agora, sendo à luz do Novo Testamento. Então Hebreus capítulo 12, verso 18 ao verso 19, é o texto que nós vamos ler. É importante a gente lembrar que toda a adoração no Novo Testamento é uma adoração celestial. Nós vivemos em duas dimensões de tempo. Nós vivemos na dimensão terrena, mas nós também existimos e vivemos numa dimensão espiritual celestial. Isso é uma coisa real, embora você não perceba. A Bíblia diz em Efésios 2:6 que pelo fato de você ter sido salvo e ressuscitado junto com Cristo, você já está assentado nas regiões celestiais. E é por isso que a nossa adoração, a adoração neotestamentária, é uma adoração celestial. E hoje nós vamos, por alguns minutos, procurar entender um pouco mais do que é essa adoração. Ela é bem diferente daquela adoração do Monte Sinai, aquela adoração que foi bem descrita hoje pela manhã pelo pastor Carlos. Então você vai perceber na leitura do texto que o autor quase que divide em 3 tópicos essa porção que vamos ler. Num primeiro momento ele descreve aquela adoração do Monte Sinai que ouvimos hoje pela manhã. Depois ele descreve um outro tipo de adoração que ele chama de Monte Sião, que é a adoração da igreja, é a adoração que você participa. E por fim ele faz um apelo para que nós, considerando essas verdades, tenhamos uma vida de santidade. Quando nós lemos o livro de Hebreus, também é importante você manter algumas informações na sua mente. O livro de Hebreus foi escrito para cristãos que haviam se convertido do judaísmo. Vocês lembram que o culto judeu, aquele culto que acontecia dentro do templo, era um culto muito esplendoroso. Era um culto com corais. Era um culto onde havia uma classe sacerdotal, os levitas, que tinham uma roupa toda especial, os próprios sacerdotes, o véu que separava o santo dos santos, a arca,
Qualquer um de vocês que visitasse o templo, se fosse possível, você ficaria muito impressionado com o culto do templo. Primeiro, toda a estrutura do prédio, ouros, pedras preciosas, madeiras escolhidas a dedo, uma arquitetura belíssima. Só que esses judeus, eles se converteram a Jesus. E eles chegaram para o culto cristão. Como é o culto cristão? Primeiro, nessa época aqui não tinha nem prédios. Era na casa do irmão fulano de tal, era na casa do irmão Beltrano. Não tinha corais, não tinham instrumentos musicais. O culto era simples, leitura, oração, momento de consagração de ofertas, ceia do Senhor, batismo, pregação, leitura das Escrituras. Um culto simples, muito simples. E esses judeus convertidos ao cristianismo, eles ficaram muito decepcionados. Eles queriam que a igreja cristã tivesse aquele mesmo culto esplendoroso do Antigo Testamento que acabamos de descrever. E por conta disso, dessa decepção deles com o cristianismo, eles estavam querendo voltar para o judaísmo. Eles estavam querendo voltar para aqueles mesmos cultos esplendorosos. E foi por isso que essa carta de Hebreus foi escrita. Então não é à toa que o autor, nesse capítulo, que vamos ler daqui a pouquinho, ele faz uma descrição sobre a adoração do Sinai, e depois ele mostra a adoração espiritual, celestial da igreja. E o objetivo dele é demonstrar que esta que nós vivemos hoje, com simplicidade, em lugar simples, sem aquele esplendor, sem ouro, sem santo dos santos, sem arca, sem sacerdotes, ou sem o sacerdócio, mas todos nós somos sacerdotes, mas não com aquela classe especial. O autor vai dizer que essa adoração que a gente tem, ela é superior. Então, quando a gente estiver lendo o texto, tenta prestar atenção nesses detalhes. Hebreus 12, verso 18, leiamos a palavra do Senhor. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos ouviram suplicaram que não se lhes falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém
Amém. Como eu disse a vocês, esse texto ele está quase que dividido em 3 partes. Na primeira parte, o autor descreve a adoração de Israel no Antigo Testamento. Ele chama aqui a adoração do Monte Sinai. Nós ouvimos um pouco hoje pela manhã do que foi aquela adoração. O Sinai foi uma ocasião muito importante para Israel. Foi o dia em que o Senhor encontrou o seu povo e entrou em aliança com eles. Foi o dia do casamento de Israel com o Senhor. E foi um dia muito aterrorizador. O texto fala de fogo, escuridão, trevas, tempestade. Você consegue imaginar o que é um monte altíssimo, pegando fogo, som de trombetas, tempestade, escuridão. E do outro lado estava o povo de Israel, eles estavam morrendo de medo, amedrontados. Eles chegaram a pedir a Deus que não falasse mais. Deus, não fala mais porque nós não mais conseguimos ouvir a sua voz. Era um dia aterrorizador. E o texto fala que a coisa era tão terrível que até um animal que se encostasse naquele monte, ele deveria ser morto. O que nós aprendemos dessa adoração do Sinai? Nós aprendemos que o nosso Deus é glorioso, Ele é santo, Ele é tão puro que nós pecadores não temos o direito de nos aproximar dEle. Ele é fogo consumidor. É como se uma pequena mosca voasse em direção ao sol e fosse incinerada. Essa é a visão do Monte Sinai. É uma visão que produz medo, que produz terror dentro da sua alma. É como se Deus estivesse dizendo: não se aproximem demais, porque se vocês se aproximarem demais, vocês serão destruídos. A adoração do Antigo Testamento ensina muito isso. Lembra daquela ocasião, 2 Samuel capítulo 6, em que a arca estava voltando para Jerusalém, e todo mundo muito feliz, e de repente os bois balançaram, e a arca ia caindo, e apareceu um homem cheio de boas intenções, chamado Uzá, que foi segurar a arca, para que ela não caísse. E o texto diz que quando ele tocou, ele foi fulminado. E a explicação do texto é porque ele cometeu um pecado de irreverência. Ele não podia fazer aquilo. Então, irmãos, o medo de Israel era tão grande que eles pediram para Deus não falar mais. Eles pediram que Moisés fosse o mediador entre eles. Senhor, fala com Moisés e Moisés fala conosco. Porque eles não suportavam, era uma coisa muito intensa. O texto fala que até mesmo Moisés estava com medo. Moisés, que conhecia Deus, que já tinha falado com Deus, que tinha se encontrado com Deus na sarça ardente, que conversava com Deus, mas no versículo 21, lá no final do versículo, diz a reação dele, são palavras dele. Ele diz: sinto-me aterrado e trêmulo. Até Moisés, o homem que andava com o Senhor, ele estava com muito medo naquela ocasião. Então essa era a adoração do Sinai. Ela impressionava os olhos. Ela deixava você aterrorizado, morrendo de medo. E eles clamando por uma mediação. Deixa Moisés falar conosco, Senhor, não fala conosco, porque nós não vamos aguentar. Hoje nós estamos na presença do mesmo Deus. Hoje nós estamos na presença da palavra de Deus. Mas nenhum de vocês aqui está com medo. Nenhum de vocês, enquanto a Bíblia era lida, pediu: pastor, pare de ler a Bíblia, não leia mais. O que foi que aconteceu? Nós estamos diante do mesmo Deus, nós estamos diante da palavra do mesmo Deus, nós estamos diante da santidade do mesmo Deus. E por que nós não estamos mais com medo? Porque esse mesmo Deus que se revela como santo, Ele também se revela como Pai no Novo Testamento. E como Pai, nós temos prazer de estar diante dEle, nós o amamos, nós desejamos a presença do Senhor. Mas o que foi que proporcionou essa mudança? Porque algo que era tão aterrador para o povo de Israel,
Hoje para a gente é um prazer, é uma satisfação. O texto nos ajuda a entender, e aqui nós vamos ver agora, a partir do versículo 22, o que é a adoração que nós estamos hoje, a adoração da igreja. Vamos ler o verso 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. O autor de Hebreus aqui nos diz o seguinte: nós estamos em outro momento. Nós não estamos mais no Sinai. Hoje nós estamos no Monte Sião. E o Monte Sião, irmãos, é o local identificado com a presença de Deus. É o local da Nova Jerusalém. Ele está dizendo, hoje nós estamos em uma Jerusalém celestial. Não é mais aquela Jerusalém da Palestina, é uma Jerusalém espiritual. Nós não estamos mais diante daqueles sinais de fogo, de trombetas, de escuridão. Nós não estamos mais. Hoje nós adoramos pela fé. Nós adoramos em espírito e em verdade, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, que diferença isso faz para a gente? Que diferença faz na nossa vida o fato de afirmarmos que hoje nós estamos nessa nova cidade? A primeira é óbvia. Nós não temos mais medo de Deus. Nós não mais ficamos aterrorizados diante da presença do Senhor. Nós temos prazer em ouvi-lo. Nós desejamos Ele através da palavra, da Bíblia, da pregação. E aqui isso já ensina algo a respeito da nossa adoração. O modo como nós tratamos a Bíblia é uma demonstração se você adora ao Senhor ou você não adora ao Senhor. Tem muita gente que pensa que nós adoramos ao Senhor enquanto cantamos. E nos momentos da pregação da palavra de Deus, eu posso desligar e pensar em muitas outras coisas, e ocupações e compromissos, e termina o culto e você pensa que adorou o Senhor. Isso é um engano. Na Bíblia, palavra e adoração andam juntas. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente a palavra de Cristo no seu coração, e aí você louva com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Pregação, Bíblia e cânticos que adoram ao Senhor, que louvam ao Senhor, essas duas coisas andam juntas na palavra do Senhor. Então o modo como você trata a Bíblia demonstra muito da sua atitude no Monte Sião. Se nós temos a certeza de que quando nós nos reunimos aqui para cantar louvores e ouvir a palavra do Senhor, nós estamos chegando no Monte Sião, no lugar onde Deus está entronizado, nós não vamos chegar de forma leviana. Nós vamos examinar a nossa vida, nós vamos examinar as nossas atitudes, as nossas motivações, pensamentos. Nós vamos procurar treinar, preparar o nosso coração para entrar na presença do Senhor. No versículo 22, ele chama essa geração, esse lugar, esse Monte Sião, ele fala cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, incontáveis hostes de anjos. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito bonita. O texto está dizendo que nesse recinto, onde nós estamos agora, tem anjos ao nosso redor. Esses anjos, eles estão alegres. Esses anjos, eles estão louvando com a gente. Enquanto nós cantamos músicas ao Senhor, essa comitiva espiritual entoa canções junto com a gente. E nós precisamos, irmãos, ter uma atitude condizente com o estar na presença do Senhor. Eu fico imaginando que os anjos ficam chocados com a maneira com a qual nós chegamos ao culto. Sem respeito, sem preocupação, tratando a adoração como mais uma programação dentre muitas que você já tem. Enquanto nós temos os anjos, aquela audiência alegre, cheia de reverência, cheia de temor, eles olham para a gente e veem muitas vezes o nosso coração relapso, sem ânimo,
sem empolgação na presença do Senhor. E eu imagino que essa audiência espiritual fique muito chocada quando estão juntos conosco em nossos cultos, mas eles estão presentes. O versículo 23 chama essa era de Sião, da adoração em Sião, de igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Então a igreja dos primogênitos, cujos os nomes estão nos céus. Quem são os primogênitos? Os primogênitos são os cristãos, são os convertidos, aqueles que foram unidos a Cristo, que é o primogênito por excelência. Ele está dizendo que só existe um corpo de Cristo, uma única assembleia, reunidos no mundo inteiro, milhões de pessoas, todos esses são os primogênitos, todos nós na presença do Senhor. Você consegue imaginar isso? Hoje à noite, onde estiver cristãos reunidos, onde nós tivermos irmãos, alguns estão em prédios, outros estão em casas, outros estão escondidos, mas onde tiver um grupo de pessoas adorando ao Senhor, nesse momento, eles formam com a gente uma grande comitiva espiritual. É como se fosse um único culto espiritual, celestial, acontecendo na presença do Senhor. Por isso que ele diz que essa era que nós estamos é diferente da do Antigo Testamento. No Antigo Testamento a adoração era local, ela era centrada em Jerusalém, ela dizia respeito apenas a um povo. Mas nessa era que nós estamos, na era da graça, nessa adoração celestial, ele diz: são todos os povos, todos os primogênitos, todos ligados a um Salvador, com uma audiência espiritual, acompanhando, interagindo. No versículo 23 ainda, tratando dessa questão da adoração no Monte Sião, ele faz uma referência a Deus como sendo o juiz de todos. Lembre que a razão pela qual o povo de Israel não podia tocar, chegar ao Sinai, é porque Deus estava ali. E o que foi que mudou? Porque hoje, mesmo sabendo nós que o nosso Deus é juiz, Ele nunca deixou de ser juiz, porque nós não temos mais medo de ser fulminados, porque nós não tememos mais a voz do nosso Deus. Irmãos, a razão é simples, é que ainda que o nosso Deus seja juiz, nós temos o privilégio de ter os nossos pecados lavados pelo Senhor Jesus. Nós fomos completamente perdoados, revestidos de Cristo, unidos, conectados ao Senhor Jesus. Hoje nós não temos mais impedimento, nós não temos mais medo de estar na presença dEle. Eu quero dizer a você que está aqui essa noite, que ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo, que você não tem o direito de chamar Deus de Pai, enquanto você não confessar os seus pecados a Jesus Cristo, enquanto você não se arrepender da sua vida e entregar a sua vida, o seu coração, a sua alma, confiando exclusivamente em Jesus. Você não tem o direito de chamar Deus de Pai. Se você for encontrar com Deus hoje, tudo que você vai encontrar é um juiz duro, cheio de ira contra você. Mas no dia em que você dobrar os seus joelhos em arrependimento e fé diante de Jesus Cristo, Ele te recebe como filho, e você nunca mais vai ter medo dEle e nem ter medo da morte. No versículo 23, ainda falando dessa adoração celestial, ele faz uma referência no final do versículo aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O que significa isso? Espírito dos justos aperfeiçoados. Se você voltar um pouquinho para Hebreus capítulo 11, versículo 40, você pode entender o que ele está querendo dizer. Lembra que Hebreus capítulo 11 é o capítulo dos heróis da fé, aqueles homens e mulheres de Deus que viveram no Antigo Testamento. E o texto sagrado no verso 40 diz: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles,
sem nós não fossem aperfeiçoados. Todos aqueles heróis da fé que morreram antes do Senhor Jesus, eles não foram aperfeiçoados até que o Senhor Jesus dissesse: está consumado. Eles morreram crendo na promessa, eles morreram crendo que viria um descendente que pisaria na cabeça da serpente, resolveria o problema do pecado. Eles creram nisso, eles morreram como justos, mas eles morreram olhando para frente. Eles morreram crendo nessa promessa de Deus, que viria uma pessoa que pagaria o pecado deles. Eles morreram na esperança da cruz, e no estar consumado eles foram então aperfeiçoados. O autor ainda acrescenta elementos dessa adoração que você faz parte hoje. Olha o início do versículo 24, ele faz uma referência e a Jesus, o mediador da nova aliança. A nova aliança, irmãos, é aquele casamento que Deus fez com o povo de Israel, no qual ele também incluiu os gentios, aqueles não judeus, nós, no caso, todos nós, filhos espirituais de Abraão. Antes, a descendência de Abraão era vista em termos de sangue, consanguinidade, parentesco. Mas na era que nós estamos hoje, na adoração do Monte Sião, nós somos filhos de Abraão pela fé. À medida que nós cremos no Senhor Jesus, nós somos incluídos nessa descendência santa. Portanto, nós podemos chamar Jesus Cristo de Senhor e Salvador e receber todas aquelas promessas de uma terra espiritual, perdão de pecados, habitação do Espírito Santo, o fato de que Deus nos daria a sua palavra não mais escrita em tábuas de pedra, mas que Ele escreveria essas palavras no nosso coração. Tudo isso, irmãos, é para mostrar para a gente, para esses hebreus aqui, como a nossa adoração é privilegiada, como a nossa adoração é superior em relação àquela do Monte Sinai. No versículo 24, ainda ele acrescenta mais uma informação sobre o Senhor Jesus, dizendo no meio do versículo: e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O autor compara o sangue de Abel, um grande herói do Antigo Testamento, com o sangue de Jesus Cristo. Os dois têm uma coisa em comum, os dois morreram de forma inocente. Mas o sangue de Jesus é diferente do sangue de Abel. O sangue de Abel clamava por justiça. O sangue de Jesus clama: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Tudo isso, irmãos, é para mostrar para a gente como nós somos privilegiados. Como é bom pertencer a essa era. Como é bom pertencer a essa nova aliança, a essa adoração celestial. Ele diz: você, cada vez que se reúne com o povo de Deus, você é arrebatado espiritualmente para essa realidade espiritual. Você é colocado no meio de uma comunhão que inclui pessoas de todas as tribos, línguas e nações do mundo inteiro. Você é colocado no meio de uma audiência espiritual de anjos que cantam, que interagem com vocês. E ao mesmo tempo você está recebendo de Jesus o cálice da nova aliança. Como é bom, irmãos, fazer parte desse tempo. Eu poderia encerrar a mensagem agora. E terminar dizendo: vamos valorizar a era que nós estamos. Vocês estão vendo como a era que nós estamos, embora os nossos cultos sejam cultos simples, que não tem todo aquele aparato do Antigo Testamento, mas vocês percebem que eles mexem com realidades espirituais, cumprimentos de promessas que nós não tínhamos no Antigo Testamento. Você consegue perceber como isso tudo é importante? Eu poderia terminar, mas você percebeu que o autor, ele não concluiu o texto sagrado. Irmãos, e o motivo é porque o nosso problema é que nós, todos os cultos, somos arrebatados para essa realidade espiritual,
subimos no Monte Sião, experimentamos todos os privilégios que acabamos de descrever, mas quando termina, nós descemos e acabamos sendo as mesmas pessoas. Não tem mudança no nosso coração, não tem mudança na nossa vida, na nossa alma. Então, o autor, prevendo esse tipo de comportamento, ou prevendo, quem sabe, até um sentimento de orgulho de quem lesse esse texto, dizendo, está vendo aí, nós somos melhores do que os santos do Antigo Testamento. Prevendo isso, ele começa uma sessão de advertências, no versículo 25, que é o terceiro momento da nossa mensagem, as responsabilidades para quem adora em Sião. Olha como ele diz no verso 25, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda, uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Sabe o que ele está dizendo aqui? Para mim e para você? Diante de todo esse privilégio que você tem, diante de toda essa realidade que foi descrita, que foi especificada aqui, dessa adoração celestial, ele diz, tome cuidado. Se aqueles que estavam no Sinai não escaparam do juízo de Deus, quando deram as costas para esse Deus, muito mais nós que hoje estamos nestas realidades espirituais. Se eles foram punidos por Deus, porque deixaram de ouvir aquelas vozes que estavam acontecendo aqui na terra, o autor diz, muito mais nós, que hoje ouvimos essas vozes que estão descendo do céu. O autor de Hebreus, irmãos, está dizendo que nós corremos muito mais perigo do que as pessoas do Antigo Testamento. Aqueles que falaram, Senhor, para de falar com a gente não aguenta mais ouvir a sua voz. Aqueles que foram julgados, mortos no deserto, engolidos pela terra, picados por serpente. O autor está dizendo, se eles que tinham apenas as sombras das realidades que vocês têm hoje, se Deus tratou eles com tanto rigor quando eles viraram as costas para o Senhor, imagine o que vai acontecer com você, se você não prestar atenção à voz desse que está falando do céu. No verso 26, tem uma citação, ele diz, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ele diz, você vai ouvir uma voz muito mais terrível do que aquela que aconteceu no Monte Sinai. Ele está dizendo que se você não levar Deus a sério, o terror de Deus vai tomar conta da sua vida. Aquela mesma voz que hoje alegra o seu coração, acho que é o hino 384 do cantor cristão, que fala de uma voz doce de Jesus. Essa mesma voz que hoje cativa você, que te dá alegria, que recompõe a sua alma, essa mesma voz, ela vai aterrorizar você se você desprezar o Senhor. As estruturas do seu corpo não vão suportar. Você vai ser semelhante àqueles reis que são descritos no livro de Apocalipse, na época da tribulação, que ainda vai ocorrer. Eles que estão escondidos nos montes, dizendo, ó montes, caem sobre nós, porque nós queremos fugir da ira do Cordeiro. Você vai ser como uma dessas pessoas, clamando que os montes caiam sobre você. Então esse privilégio que o Senhor colocou à sua vida, acarreta uma
imensa responsabilidade. E diante de tudo isso, o que Deus quer de você e de mim? Verso 28. O que você tem que fazer diante dessas informações? Ele diz: por isso, recebendo nós esse reino inabalável que foi descrito, veja essa expressão, retenhamos a graça. O que uma pessoa que vive na era da adoração do Monte Sião deve fazer? Reter a graça. Sabe o que é reter a graça? É você se apegar a ela. É você se apegar à graça de Deus. É você não soltar essa graça de Deus, você prender ela como se fosse um tesouro. Você sabe que ela é gratuita, você sabe que ela é um dom de Deus, mas você vive como se fosse uma pessoa responsável por manter essa graça com o Senhor. Em outras palavras, você não pode viver usando a graça de Deus como subterfúgio para pecar. Eu vou pecar, a gente vive na graça. Cristo me perdoou, Ele morreu pelos meus pecados, Deus sempre me perdoa, Ele é sempre bom. O ensino aqui é o oposto disso. Você tem que usar a graça de Deus para fugir do pecado e não para se acomodar no pecado. Porque Ele diz que se você usar a graça de Deus de um modo leviano, você está entre essas pessoas que correm o risco de viver uma vida aterrorizada por Deus. O que mais que Ele diz que nós temos que fazer? Ainda verso 28. Ele diz: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Ele diz: reter a graça e com essa graça servir ao Senhor. Viver como servo. A palavra servo aqui é a palavra escravo. Como se Deus fosse de fato o seu dono. Não é a sua vontade, é a vontade dele. Não são os seus conceitos, é o conceito dele. Não é a sua vida, mas é a vida dele em você. Ele diz: diante das realidades que nós estamos, Deus requer da gente isso. Ele requer da gente um serviço agradável, cheio de reverência, desse temor reverente, que é marcado por admiração, por afeição, por consagração. Ele diz: você tem que viver assim. Senão, verso 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, no final das contas, você é colocado diante dessa verdade. Ou você vai se encontrar com o Deus do Monte Sinai, que pela fé nós chamamos de Abba, Pai. Ou você vai se encontrar com um Deus cheio de juízo, irado contra você. Ou você vai ter um fogo que purifica o seu pecado, ou você vai ter um fogo que consome você. Pense nisso. Esse texto aqui foi escrito para você. Esse texto aqui foi escrito para mim. No final das contas, nós estamos dentro dessa realidade. Ou nós vamos ter uma vida de júbilo, de alegria, de senso da presença de Deus, de adoração, de fervor. Ou nós vamos ter uma vida de terror nesse mundo. Não tem para onde fugir. Irmão, irmã, jovem, o que você vai fazer diante dessas verdades? Como é que vai ser os cânticos que você vai entoar ao Senhor de hoje em diante? Como é que você vai soltar a sua voz? Como é que você vai se comportar nos momentos em que você estiver nos cultos? Como é que você vai interagir com a pregação da palavra, com as orações, com a leitura da Escritura? Deus te deu muitos privilégios, mas Deus também colocou muitas responsabilidades sobre você. Então adore o Senhor verdadeiramente. Primeiro, se alegre no Senhor, seja grato. Deus colocou você numa posição maravilhosa.
O nosso culto, irmãos, é um culto maravilhoso. Eu acredito que nós só vamos entender a beleza que é a nossa adoração quando nós um dia estivermos no céu. Mas a nossa adoração é maravilhosa, é espiritual, é conectada a Jesus, com anjos, com pessoas do mundo inteiro. Mas é uma adoração que coloca sobre você essa obrigação. Você tem que reter a graça de Deus. Você tem que se apegar a isso. Você tem que parar de flertar com o mundo. Você tem que parar de viver como uma pessoa dividida. Os hebreus estavam nessa situação. Eles estavam no meio da igreja cristã, mas os seus olhos estavam voltados para o Sinai. Eles estavam querendo a repetição disso. Deus não quer pessoas divididas. Deus não quer pessoas com o coração quebrado ao meio. Uma parte de você que parece que ama a Deus, mas uma parte de você que parece que está inclinado, buscando coisas da carne e do mundo. Deus não quer, Deus não salvou você para isso. Ele te colocou numa realidade diferente. Então abrace isso de todo o seu coração. Seja grato ao Senhor por isso. Mas ao mesmo tempo, assuma a sua responsabilidade. Deus requer de você que você abrace essa graça dele como um tesouro precioso e que você sirva a Deus de um modo que agrade a ele com reverência e com temor. Porque se não for assim, você vai enfrentar um fogo consumidor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia. Queria dizer a vocês que essa mensagem é muito maior do que um mensageiro. É pela misericórdia de Deus que eu estou pregando para vocês essa noite. É pela misericórdia de Deus que eu estou terminando a minha pregação hoje sem ser o primeiro a ser consumido pelo fogo do Senhor. Então abrace essa misericórdia, abracemos todos juntos. E vamos levar, irmãos, a adoração a sério. É o que nosso Deus deseja, para a glória dele. Amém. Senhor, nós te agradecemos porque hoje estamos no Monte Sião, uma adoração celestial, hostes de anjos, universal assembleia, espíritos dos justos aperfeiçoados, tendo Jesus como mediador, o cálice da nova aliança. Como é maravilhoso, Senhor, participar desta dispensação, sermos parte desse corpo. Mas nós te clamamos, Senhor, para que diante de tantos privilégios nós não sejamos levianos. Nós não tratemos a tua graça de qualquer maneira, mas que nós nos apeguemos, nós nos agarremos ao Senhor Jesus Cristo e à graça dele como sendo o nosso tesouro. Que esses privilégios, Senhor, nunca nos sirvam como subterfúgios para pecar, mas que sejam instrumentos de santificação, de regozijo, de alegria. Permita, Senhor, que a tua palavra habite o nosso coração de modo rico, para que diante dessas palavras nós sirvamos ao Senhor com reverência e com temor e de uma maneira que te agrada. Nós pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia e nos perdoe por todas as vezes que somos relapsos, que somos irreverentes, que distraímos a nossa atenção com coisas fúteis e banais. Permita, Senhor, que o nosso coração, em todos os cultos, por mais simples que sejam, sempre sejam atraídos ao Senhor Jesus Cristo. É o que pedimos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.